Você já parou para pensar que mesmo com o calhamaço de vídeos que tem no YouTube de como sair da dívida, de como não se enrolar, planilhas para você se organizar, métodos, você já pensou? Parou para pensar o tanto disso que existe e ainda assim as pessoas ainda não conseguem sair dessa situação? As pessoas não conseguem sair do endividamento, elas continuam presas dentro desse ciclo. Então, eu comecei a pensar o que está faltando, né? Se a pessoa sabe o que ela tem que fazer, se a pessoa vê, se existe um monte de vídeo, de material explicando como a pessoa faz para sair desse tipo de situação, e ainda assim ela não consegue, as coisas não mudam, né? É sempre mais do mesmo. O que está faltando nesse quebra-cabeça, né? O que está faltando? O que eu não estou enxergando aí? E eu estava refletindo sobre isso e eu comecei a pensar, beleza, esses vídeos ensinam a pessoa a sair dessa situação que ela está, de endividamento. Mas esses vídeos não agem na causa, certo? Eles não dizem por que eu estou endividado, né? E eu acho que esse é o ponto. Antes de a gente começar a querer saber como sair dessa situação, a gente primeiro tem que investigar por que eu me enfiei nessa situação. O que me fez consumir mais do que eu podia pagar, né? O que me fez gastar mais do que eu conseguia bancar? Por que eu gasto o meu salário e mais um pouco, né? Por que eu faço isso? Por quê? O que me fez chegar nessa situação de consumo excessivo, né? Por quê? E aí sim, depois, esses vídeos com planilhas, com métodos, né? Com planejamentos para poder sair do vermelho e pouco a pouco se organizando, vão fazer sentido. Porque se a gente não fizer primeiro o passo 1, que é investigar e saber por que eu me enfiei naquilo, a gente não vai nem conseguir sair do lugar, né? Primeiro. A gente só vai assistir esses vídeos, vai entrar por um lado e sair pelo outro e pensar, porra, esse plano é legal. Mas ao mesmo tempo eu vou continuar agindo da mesma maneira e não vou, e mesmo que ou então mesmo que eu comece a fazer aquilo, eu não vou conseguir sustentar aquilo, né? Eu falo isso por experiência própria, porque diversas vezes já tentei começar a usar uma planilha de gastos, começar a entender, né, a controlar melhor esses gastos, e já comecei e parei diversas vezes. Mas nos últimos 4 meses eu já estou fazendo isso, né, de uma forma natural, tipo, sem perceber até que eu estava, né, eu comecei a espontaneamente registrar esses gastos, né? E né, hoje tem a facilidade do celular na mão ali o tempo todo, então você consegue abrir uma planilha e lançar ali o que você gastou para você saber, né, para onde está indo o teu dinheiro, né? Hoje é muito mais fácil, você não precisa ter um notebook ou então sentar, abrir o notebook ou um computador para abrir uma planilha e começar a fazer isso. É tudo na tua mão, pô. Então mesmo assim as pessoas ainda não conseguem. Interessante, né, cara? E este vídeo é justamente para juntar essas duas partes, né? Fazer a pessoa sair dessa situação e finalmente começar a caminhar para sair dessa situação de endividamento, né? E eu estava refletindo sobre isso, por quê, né? E é difícil responder isso, né? Cada pessoa é um universo, cada pessoa vai ter seus motivos, né? Eu costumo falar que tudo a gente usa como válvula de escape, né? A gente tem essa tendência de, em vez de querer enfrentar o problema, fugir dele ou maquiar ele, né? Jogar ele para a nossa sombra, né? Usando esse termo de Carl Jung. Porém, essas coisas não desaparecem, né? Elas ficam no nosso inconsciente e a gente começa a compensar essas dores de outra maneira, né? Que aí vem o consumo excessivo, né? Descontrole,
E aí que a gente começa a endividar, né? Então, a causa é alguma coisa que a gente não está querendo enfrentar, a gente jogou lá para o nosso subconsciente e isso está cobrando esse preço, né? Que é fazer esse equilíbrio de uma maneira que não é sustentável, né? Gastando o nosso dinheiro que já é tão difícil de ganhar aqui no Brasil, né? A realidade do brasileiro é um salário mínimo, né? 2 salários mínimos no máximo ali, né? R$ 1.000, R$ 1.500, né? Tipo, a maioria da galera vive com isso, pô. Então, um aluguel safado aí em qualquer lugar barato é no mínimo 800 pila, né? Então, a conta já é difícil de fechar pela situação do Brasil, né, do país. E a gente também não se ajuda, né? A gente faz parte do ser humano essas questões, né? Eu estava lendo um livro que eu achei interessante eu estava vendo um vídeo de Carl Jung, né? E eu achei interessante ele dizendo que o ser humano precisa se estudar, cara. O ser humano ele precisa parar e começar a estudar realmente o seu mundo interno, né? Porque muito do que a gente faz está totalmente relacionada a alguma coisa que a gente vive internamente, alguma coisa que a gente deixou lá no nosso ser e a gente não percebe essas coisas, né? Então a tendência é a gente ir vivendo e se afundando em dívidas sem entender que para a saída de algumas situações no nosso mundo externo a gente precisa resolver essas situações internas primeiro, né? Faz sentido para você? Você já pensou sobre isso? Né? E eu tava, né? Não tem como dar uma receita mágica para cada pessoa. Como eu disse, cada ser humano é um universo, então cada um vai ter o seu problema, né? Cada um vai ter essa parte que está descompensada, né? Vai ter esse trauma, ou essa dor, ou essa coisa não resolvida, né? Vai ter esse não ser, né? Essa vontade que eu tenho de realizar alguma coisa que eu encapsulei isso e joguei lá para dentro de mim, para o meu inconsciente, e isso está me cobrando esse preço, né? É uma coisa que eu reprimi lá atrás, eu estou carregando isso. A gente vai acumulando muita coisa durante a vida. E eu estava pensando como a gente pode começar a descobrir o que a gente tem que resolver, né, dentro da gente, para aí sim, quando a gente estiver resolvido, a gente começar a se organizar e começar a prosperar nesse mundo, né? E a solução que eu pensei foi silenciar. É fácil silenciar a sua mente? Você já tentou meditar? Eu acho difícil, né? Eu não tenho o hábito de sentar tantas vezes para meditar, eu faço algumas vezes, mas existem outras formas de você silenciar a sua mente, né? E começar a ter espaço para organizar essas ideias, ter espaço para começar a observar essas coisas que você deixou para trás e que está fazendo você agir dessa maneira que você age sem conseguir sair dessa dívida, desse monte de dívida que você se enfiou, né? É interessante, cara, porque eu vejo muita gente à minha volta, pessoas que ganham o mesmo salário que eu, mas estão totalmente endividadas, pessoas que ganham até mais do que eu estão endividadas e perdem a sua paz, estão com a sua paz comprometida e a pessoa não consegue fazer nada se a pessoa não tiver paz, entendeu? A pessoa não consegue resolver, a pessoa não consegue realizar planos, sonhos se ela não tiver paz. Você é o ponto de início, né? Você é o seu equilíbrio e a partir daí você começa a se realizar, né? Então eu comecei a ter essa curiosidade, porque tantas pessoas que eu conheço, né? E eu sei que é a realidade de muitos brasileiros também, né? Estatísticas, matérias dizem isso, né? Pesquisas mostram que os brasileiros, né? Que o mundo em geral está cada vez mais endividado, né? E as pessoas também estão ficando obesas, né? Então qual que é a relação disso, né? Consumo em excesso, né? É o consumo. Mas por que eu consumo novamente, né? Aí a gente vai para essa parte, né? Dos nossos problemas internos e o que são esses problemas, né? E eu estava correndo hoje pensando sobre isso, né? E eu quero deixar aqui uma solução prática
para você finalmente começar a limpar a sua visão, começar a abrir espaço na sua mente para você enxergar e entender o que você deixou para trás, né? É difícil, cara, se você não fizer isso, porque a gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo, né? Mídias sociais, celular, emprego, televisão, o tempo todo a gente recebendo estímulos e não tendo tempo e espaço para pensar e enxergar o problema, né? Vai tudo se misturando e vai virando uma confusão total e a gente não consegue, cara. Então precisa realmente baixar essa bagunça, organizar algumas coisas aqui dentro para você começar a enxergar essas coisas que estão jogadas lá no teu inconsciente, né? E a solução é a seguinte: comece a correr. Você tem um tênis, cara, é uma atividade que todo mundo pode fazer, né? É uma atividade que todo mundo tem acesso e funciona, cara. Se você não consegue correr, faça uma caminhada, né? Mas o ideal é você começar a se exercitar, porque durante a corrida você está concentrado ali em manter o seu ritmo, em manter a sua respiração, em realizar atividade física, né? Você está gastando energia ali, você está liberando um monte de coisa boa também, né? Mas isso aí vai ser o bônus, né? Todos os hormônios que você libera durante e após uma atividade física, né? Mas o principal é, enquanto você está ocupado trabalhando nessa máquina, que é você, o teu corpo, a sua mente ela começa a acalmar. E durante a corrida você vai começar a ter reflexões. Você vai começar a ter esse espaço na sua mente para realmente começar a investigar o que está acontecendo aí, cara. Por que você está agindo dessa maneira? Por que você não consegue, né? O que você deixou lá atrás, né? Esse vai ser o momento de você começar esse diálogo, né? Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, né? Hoje eu não tenho uma religião bem definida, apesar de ter crescido em ambiente evangélico, protestante, né? Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena falar aqui, porque apesar de não ter todo esse dogma me empreendendo mais, eu ainda acredito numa força superior, num arquiteto deste universo, né? E eu acredito que ele mora dentro de cada um de nós. E eu acredito também que este é o Espírito que vai iluminar a sua mente, que vai começar a te dar ideias, insights do que pode ser, né? O que eu deixei, cara? Qual foi o sonho que eu descartei, que eu joguei pro meu inconsciente, porque me falaram que não servia, aquilo não prestava, aquilo não dava dinheiro, né? O que eu deixei lá atrás? Que vontade foi essa que faz parte de mim, mas eu, pela sociedade dizer que não prestava, eu joguei lá pro meu inconsciente, né? O que foi isso? Que trauma que eu passei na minha vida, que eu não consegui digerir isso bem ainda, e joguei pro meu inconsciente também, né? Que relações que experiências que eu passei na vida que eu não consegui digerir bem e eu joguei pro meu inconsciente. E tá me descompensando, fazendo eu consumir em excesso, fazendo eu não ter a capacidade de controlar os meus gastos. O que é isso, cara? Este momento da corrida vai ser o espaço para você ter esse diálogo, né? Com você mesmo, com Deus, se você preferir chamar assim, com o teu espírito. Não importa como você chama. Mas este é o momento de você ter respostas. Ter respostas, cara. Este é o momento, cara. E cara, é estranho, né, velho? Vou correr pra saber como vou sair dessa situação? É estranho, cara, mas eu tenho que falar que funciona, velho. Porque funciona comigo, funciona com um monte de gente que eu vejo que pratica esporte, que pratica, né? E eu tô dando a corrida aqui que eu acredito que seja o esporte mais acessível a todos, né, cara? Mas pode ser uma luta também, pode ser uma academia, né? Mas experimenta, cara, faz testes, né? O que você tem a perder?
você tem que sair dessa situação de alguma forma, né? Você não vai sair fazendo as mesmas coisas que você continua fazendo na sua vida. Então, para ter mudanças, você tem que ser o primeiro a realizar essas mudanças, cara. E é muito difícil, né? Realmente, você começar a, né, planilhar tudo, controlar meus gastos, saber. Então, por isso que eu tô dizendo, faz o primeiro passo, cara. Se mexe, entendeu? Se mexe. Começa a fazer uma atividade física e quando você se esforça, cara. Se você não consegue correr 1 quilômetro, começa correndo 500 metros. Entendeu? O importante é você chegar nesse estágio onde você vai realmente estar se esforçando. Porque é nesse momento que você está fraco que você vai ter esse espaço para se conectar com o divino, com essa voz que vai te revelar o que está errado dentro de você, cara. É nesse momento de fraqueza. Eu tava correndo hoje, cara, e chega a ser uma parada mística, sabe? E eu costumo dizer que eu sinto a presença de Deus, né? Né? Da mesma forma que pessoas têm diversos dons aí, eu sinto quando o Espírito está falando alguma coisa para você, né? Que é importante. E é nesse momento de fraqueza, cara. Então, como eu falei antes, né? Vou citar aqui uma passagem bíblica em uma meditação que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, né? Que é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? E Lázaro já está morto ali há 3 dias. E Jesus chega ali e fala para as pessoas que estão ali, que são amigos de Lázaro, retirem a pedra, né? Porque Lázaro estava sepultado dentro de uma caverna, né? Lá eles tinham, não sei se era hábito, mas a cova de Lázaro era dentro de uma caverna e tinha uma pedra na frente. E Jesus fala, retire a pedra. E depois ele vai lá e chama Lázaro, né? Lázaro venha para fora e ele ressuscita. Mas você já pensou, né? Jesus com todo o seu poder, né? Sendo Deus na terra, ele não poderia simplesmente fazer assim a pedra sumir, né? Ele que já fez uma tempestade se acalmar, já fez pão se multiplicar, ele não poderia simplesmente tirar a pedra com o seu poder divino? Mas a meditação é a seguinte, para Deus começar a agir, para o insight começar a aparecer na sua mente, para você saber o que está de errado com você, primeiro você precisa se mover, né? Então, Jesus, ele ensina isso. Se move primeiro e aí eu vou com você. Quando você estiver fraco, é que eu vou aparecer com a solução, né? Senão é muito fácil, né, cara? Ficar sentado aqui e esperar cair do céu. Não é assim que funciona. E tanto é isso que a gente sabe que o que vem fácil também vai fácil. Porque se você não trabalhou primeiro para ter aquilo, você não vai ter a sabedoria para manter aquilo também, né? Então, eu acredito nisso, que para Deus começar a agir, para o insight aparecer na sua mente, primeiro você vai ter que se mexer, cara. E esse se mexer é a corrida que eu tô te falando. Faz o teste, cara. Você não tem nada a perder, cara. Já tá nessa situação há vários anos aí. O que te custa tentar, né? Então, é o que eu tenho pra você hoje, cara. Começa por aí. Começa por aí, porque senão você não vai conseguir resolver, cara. Você não pode, né, novamente, pintar a sua casa sem resolver primeiro o vazamento do teto, né? Já falei isso em outro vídeo, cara. Se você pintar a sua parede que está mofada sem resolver o vazamento, vai chover, vai mofar de novo e você vai voltar para o mesmo estágio de antes, né? Então, primeiro, trabalha na causa. Descobre o que está te fazendo consumir, o que está te fazendo ficar nessa situação de dívida, né? Cara, não tem jeito, tem que olhar para dentro, cara. Se você continuar ignorando, você vai continuar no mesmo lugar. Essa é a verdade. Tá bom? É isso, cara. Obrigado pela paciência, né? Obrigado por estar aqui. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que faça você realmente se mexer. Tenta, cara, tenta.
Eu vou ter que falar novamente, tenta. Entendeu? Eu confio em você. Confio em você também. Todo mundo é capaz, beleza? Valeu. A minha esposa falou que eu não fumei meu cachorro no último vídeo. E isso foi um pecado. Então, só pra constar, né, filho? É? Vai morder seu pai? Vai morder seu pai, não? Ele não morderia, né, filho? Ele não morderia o pai dele, não. Aí, amor. Coloquei o Stark no nosso vídeo aí, tá bom? Vai ficar famoso, hein, filho? Papai é maluco. Papai é maluco.